um prazer, mais uma vez, poder compartilhar uma mensagem do céu ao seu coração, assim como, pela graça de Deus, o Espírito Santo compartilhou comigo. Nessa série, chamada Série Principados, o segundo principado espiritual que nós vamos pensar para que possamos aprender a lutar e vencer é o Principado da Babilônia, ou o Espírito das Religiões. Principado da Babilônia, o Espírito das Religiões. Temos aqui um relato muito conhecido em Gênesis capítulo 11 que eu gostaria de compartilhar com você que está nos assistindo. É a história da Torre de Babel ou da Terra de Babilônia. Gênesis capítulo 11 diz assim: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e a cobertura de argamassa, e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre os céus. Dessa forma, nosso nome será grande e honrado por todos, e jamais seremos dispersos novamente pela face da terra. O Senhor Deus desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e todos falam a mesma língua. E essa construção é apenas o início de sua iniciativa. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se estendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a torre e a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Amado, desejo que o Espírito Santo toque no seu coração nessa mensagem, porque lembre da primeira mensagem dessa série, que é o Principado do Egito. Foi a mensagem, o Principado do Egito ou o Espírito de Escravidão. Eu citei Efésios capítulo 6, versículo 12, que é um versículo que tem que estar no nosso coração todo dia, dizendo que a nossa luta não é contra pessoas ou carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos nas regiões celestes ou forças espirituais do mal. Então, quero relembrar que quando estamos falando de Babilônia, não estou falando da região, geográfica ali do Iraque, onde a Babilônia está ali, a Babilônia antiga foi situada no atual Iraque. Mas estou falando de principados, estou falando de seres espirituais do mal que tomaram emprestados esses nomes e essas regiões também, para dali disseminarem os seus projetos. E a Babilônia começou com um desejo de se construir uma torre que tocava os céus, e com um desejo de engrandecer o nome do próprio homem, e com o desejo de confrontar a Deus, dizendo para que Ele não nos espalhe mais sobre a face da terra. Por isso que o Espírito Santo me disse que o Principado da Babilônia é o Espírito das Religiões. O povo falava uma linguagem só, mas uma linguagem religiosa. Uma linguagem de construir uma torre que tocasse os céus, ou seja, fazer o seu próprio caminho, isso é um projeto religioso. Engrandecer o nome do homem, isso também é um projeto religioso, o orgulho humano em foco. E confrontar a Deus, dizendo para que Deus não nos espalhe mais sobre a terra. E por isso, o que o Espírito Santo me disse foi que o Principado da Babilônia é o Espírito das Religiões. Se há algo que não está no coração de Deus, é a religião. Deus não deixou religião nenhuma. Na verdade, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, o Deus Filho que se tornou homem, se fez carne, para habitar entre nós e trazer Deus aqui. Isso está descrito nesse texto de Gênesis 11, quando Deus disse: desçamos e vejamos o que está acontecendo. Isso já é uma alusão profética à vinda de Jesus.
porque, é claro, Deus já sabia o que estava acontecendo, Deus é onisciente. Então, quando ele fala vejamos, desçamos e vejamos, o que está acontecendo vamos entrar no mundo dos homens e tentar ajudá-los e procurar ajudá-los, que até hoje Deus faz e fez, por meio de Cristo Jesus, desde o Éden, quando o Senhor Deus desceu, matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva. Tudo ali, profeticamente, é o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus sempre desceu. Quando a rocha foi tocada ali na época de Moisés, jorrou água, a rocha é Jesus. Quando a nuvem guiou de dia e a coluna de fogo à noite o povo de Israel, Jesus Cristo. Então tudo ali é Jesus, e Jesus está ali desde o começo das eras até o final, por isso ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está no começo e estará no final, tudo para nos abençoar. Mas a religião é uma invenção dos homens, e Babilônia, o que se tornou um grande império, muito conhecido, muito estudado, ele representa o espírito das religiões. Nós temos alguns pontos, e eu gostaria nesta mensagem de tocar alguns pontos como princípios, para que quando você escutar, você comece a pensar, será que eu sou religioso? Será que eu estou escravizado pelo espírito da Babilônia, pelo principado da Babilônia? Será que eu já venci a Babilônia? Porque quando a Bíblia fala em Babilônia, dá uma ordem, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, ou seja, saia do espírito religioso. Deus não quer que você tenha uma religião, Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Foi para isso que Jesus se fez, sendo Deus, se fez homem, para que reconciliasse o homem com Deus. Eu tenho 4 pontos como princípios para que você possa pensar. Eu não vou falar nome de religiões, eu vou falar os princípios. E então, quando você se deparar com qualquer um desses princípios, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, qualquer um deles caracteriza aquele grupo como religião. E volto a repetir, Deus não tem religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma religião foi deixada ou foi planejada por Deus. E então há 4 pontos que caracterizam o espírito religioso ou o principado da Babilônia. O primeiro deles é o nome de um homem. Se o grupo em que você pertence tem uma exaltação a um nome humano, então só com esse ponto você já pode ter certeza que você participa de um grupo religioso. O principado da Babilônia, ou o espírito das religiões, em primeiro lugar, ele levanta um homem como um expoente, como um líder para ser seguido, como um expoente para ser exaltado, como um ídolo para ser adorado. Este homem vai representar o próprio Satanás, porque Satanás ele sabe o que fazer para afastar os homens ou deixar que os homens continuem afastados de Deus. O nome de um homem. No caso da Babilônia, nós tivemos ali, em Gênesis 11, Nimrod, que foi o construtor da Torre de Babel. Depois nós tivemos Hammurabi, que foi muito conhecido pelos seus códigos e pelas suas leis. E depois, um dos mais famosos da Babilônia foi Nabucodonosor. Todos estes homens fizeram as pessoas do seu império viverem e girarem a sua vida em torno desses nomes, em torno deles. Todas as pessoas seguiam Nimrod, que se autodenominava Deus na terra, o Deus Sol, cujas imagens ele dizia que era o homem forte, ou Deus Sol. Hammurabi, adorado, exaltado pelos seus códigos e suas leis, por sua inteligência. E Nabucodonosor, um dos mais temidos imperadores do mundo da antiga Babilônia. Estes homens fizeram a vida deles girar, fazer as pessoas, terem as suas vidas girando em torno deles, dos seus desejos, dos seus sonhos. Nabucodonosor obrigou os sábios a contar um sonho que ele teve. E Nimrod casou com Semíramis, e a Semíramis, esposa dele, se autodenominou Rainha dos Céus. Dá para você saber que todos esses nomes hoje das religiões atuais, eles têm origem na Babilônia antiga. E por aí vai. Hammurabi é adorado por sua intelectualidade, por seus códigos e leis que o mundo inteiro seguia, e ele se achava o máximo. Então eu quero que você pense nesse primeiro princípio do espírito das religiões ou principado da Babilônia. Sua religião gira em torno de um nome, seja uma pessoa que já morreu, um livro desse escritor, livros que você segue até talvez em pé de igualdade com a Bíblia, seja assim, você sonha, dorme, acorda e vive sua vida em torno deste homem, desta mulher,
deste líder da sua religião, desse grande expoente, dessa grande estrela religiosa. Essa é a primeira marca de uma religião, o nome de um homem. Às vezes não é nem uma grande religião, às vezes é uma igrejinha de fundo de quintal, mas a igrejinha gira em torno da profetisa, da missionária que ora, todo mundo faz fila para missionário lá, para revelar, vou na igreja do pastor fulano. Queridos, tudo isso aí é religião. Nenhuma igreja pode ser de fulano. Alguns pastores, alguns líderes têm as suas igrejas, são praticamente donos das suas igrejas e chamam minhas ovelhas, meus filhos, meus discípulos, meu isso, meu aquilo. Parece que esses homens, pastores e pastoras, têm as mãos furadas pelos cravos da cruz. Parece que eles são mais importantes que Jesus. As pessoas não fazem nada sem comunicar com eles, porque isso é um espírito religioso, e o espírito religioso é destruidor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do espírito das religiões, que é um princípio, ou desse principado da Babilônia, é uma ideologia humanista. Bom, antes eu gostaria de lembrar sobre o nome. O primeiro ponto é que em Atos 4,12 diz: debaixo do céu não existe outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome diante do qual tem que se dobrar todo o joelho e toda língua tem que confessar é o nome de Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Só para fechar. Mas o segundo ponto é uma ideologia humana. O principado da Babilônia, ele coloca para o mundo uma ideologia, e essa ideologia é humana, não é a palavra de Deus, não é o que a Bíblia diz. No caso da Babilônia, nós tivemos ali uma ideologia de Nimrod que disse: vamos construir uma torre que toque os céus e nunca mais vamos ser espalhados pela terra. Uma ideologia humana. Vamos tocar uma torre que toque os céus. Nós vamos construir o nosso próprio caminho. Nós vamos fazer a nossa própria vida. Isso é uma ideologia humana. E disse: nunca mais seremos espalhados pela terra. Isso, Nimrod. Hammurabi fez os códigos de leis, e que foram seguidos por milhares durante centenas de anos. Então, uma ideologia humana, e as pessoas seguiam. E Nabucodonosor teve suas ideologias e colocadas em todo o império da Babilônia, e fez grandes feitos pelas suas palavras e suas convocações. Então, esse é o segundo ponto, esse é o segundo princípio do principado da Babilônia, ou o espírito das religiões. É uma ideologia humana. O grupo seu segue o quê? A opinião do pastor, uma ideologia humana, ou a palavra infalível de Deus. Na verdade, queridos, se tirarem a palavra de Deus do nosso coração, eles tiram a nossa vida. Aqui está toda a verdade. Aqui nessa palavra é a nossa Constituição, é a Constituição do nosso reino, o reino dos céus. Aqui nós não temos opinião própria. Não que nós não sejamos pessoas que pensam, sim, pensamos, mas nós seguimos o nosso Rei, que é o nosso Deus. Aqui tem todas as respostas, aqui tem resposta para todas as perguntas, aqui tem apontando a solução para todos e quaisquer problemas. Aqui não é um livro humanista, aqui é um livro divino, uma carta de amor de um pai para com um filho que se afastou dele. Aqui é o livro dos livros, mas a religião não tem essa palavra como o todo. Algumas seitas, na verdade, se caracterizam por seguirem algumas partes desse livro, mas não todo. E às vezes pegam textos isolados e formam suas doutrinas. Errado. Isso significa que a religiosidade, interpretação humana de algum texto, na verdade, esse é o segundo princípio desse principado que tem destruído tantas vidas, que é o princípio da ideologia humanista. Vamos fazer o nosso próprio caminho. Na verdade, algumas igrejas dizem seguir essa palavra, mas fazem o seu próprio caminho. Se reúnem nos seus grandes congressos e discutem, pregam e enviam mensagens humanistas, mensagens dos seus próprios corações. Dizem em nome de Deus que Deus está falando algo, quando Deus nada falou, porque Deus só fala por meio da sua palavra. Queridos, cuidado com o principado da Babilônia. Esse é um momento importante de nós revermos o que nós estamos fazendo, por que nós estamos nos reunindo com tal grupo. Será que esse grupo é religião ou eu estou realmente buscando um relacionamento com Deus? O primeiro ponto é o nome de um homem. A religião gira em torno de um nome de um homem. O segundo ponto é a religião gira em torno de uma ideologia humanista. Mas o terceiro ponto do espírito das religiões ou do principado da Babilônia é os grandes feitos
que essa igreja, que esse líder, que esses líderes e que esses liderados realizam. Grandes feitos. Eles começaram aqui a realizar uma torre e fizeram esses grandes feitos. Hammurabi, como eu disse, fez grandes feitos na antiga Babilônia, especialmente com seus códigos que se espalharam pelo mundo. E Nabucodonosor fez grandes feitos. Ele fez inclusive os famosos jardins suspensos da Babilônia, segundo a história, para agradar a esposa dele, a rainha. E ele fez o jardim suspenso da Babilônia, que foi considerado pela humanidade como uma das 7 maravilhas do mundo, assim como os túmulos de Faraó ou as pirâmides. O mundo gosta de maravilhas que não glorificam a Deus. Os grandes feitos. Muitas religiões têm feito grandes coisas, têm realizado grandes obras, mas há um detalhe nessas grandes obras. O que há de mal nas grandes obras? É que essas grandes obras não glorificam a Deus, não salvam vidas. Agora você pode analisar e pensar nas grandes obras que Jesus fez. Qual foi o prédio que Jesus fez? Jesus deixou algum prédio? Você vai ver na história que Jesus não construiu nenhum palácio. Na verdade, nem palácio ele morava. Ele fez uma grande catedral. Você não vai ver Jesus fazendo uma grande catedral. Na verdade, Deus disse para Salomão, deixou Salomão fazer o templo, mas Deus disse uma palavrinha que geralmente esses grandes religiosos aí não atentam para ela. Deus falou assim para Salomão: tudo bem, Salomão, enquanto vocês forem fiéis a mim e a minha palavra, eu vou ao templo. Mas quando vocês se desviarem, para mim aquilo não serve. Ouro tem lá no céu. Esses grandes templos e cheios de torres e de recheados de ouro ou permeados de ouro e de marfim, púlpitos de marfim, de nada serve. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então você vai olhar os feitos de Jesus, você vai olhar feitos, ele não fez. Ele não construiu nenhuma cidade, ele não construiu nenhum império, ele nem mesmo se tornou um político na época dos romanos, ele não fez frente a políticos, ele não fez nenhuma passeata, ele não fez nenhum esquema, ele é humano, ele não fez nenhuma grande obra. Mas há um princípio de religião é fazer grandes obras para enganar as pessoas. E as pessoas começam a dizer: puxa, ele tem um programa de televisão, então estou na igreja dele. Ele tem um conjunto famoso no mundo inteiro, ele tem um livro que espalhou pelo mundo inteiro, tem grande efeito. Mas a pergunta é: isso glorifica a Deus? As pessoas seguem o nome, a ideologia e os feitos. Presta atenção, religião, as pessoas seguem o nome, a ideologia e as obras. As grandes obras. Mas se você analisar essas obras, para que servem? Para que serviram o jardim suspenso da Babilônia? Para agradar uma rainha? Serviram para abençoar pessoas. Para que servem esses grandes templos? Para reunirem pessoas em torno de um nome e dizer: fulano construiu, olha como ele é abençoado. E na verdade os pobres continuam ali, na porta formosa do templo. Que adiantava a porta formosa do templo? O aleijado estava lá mendigando todos os dias, mas adiantou uma outra obra de 2 filhos de Deus, Pedro e João: levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. Qual a obra que Jesus deixou? Jesus deixou vidas salvas, vidas libertas, endemoniados curados, prostitutas convertidas, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, aleijados andando, endemoniados totalmente crentes. Jesus deixou essas grandes obras, mas religião não deixa isso. Você vai para essas grandes religiões, é tudo vazio. Na verdade, esses grandes líderes mentem, usam linguagem de psicologia humana, manipulam. Com essa manipulação de massa, falam: você vai sair da vergonha, você vai prosperar, não sei o quê. Mas você vai olhar a vida dessas pessoas, elas continuam a mesma, porque elas giram em torno de um nome, de uma ideologia e de feitos, e todos eles humanos. E para concluir, o principado da Babilônia, ou o espírito das religiões, tem um quarto princípio, um quarto ponto que caracteriza como principado da Babilônia, ou o espírito das religiões. É o ajuntamento solene. Esse povo precisa de culto, esse povo precisa de festa, esse povo precisa de algo assim que diga: vamos dar um show. Nabucodonosor planejou um show para adorar o Deus que ele cultuava, que era o chamado Bel ou Merodach. Esse Deus Bel ou Merodach, ele fez uma estátua muito grande, ordenou fazer um show ali. Então hoje estaria, eu não vou citar os nomes, mas esses cantores que os gospels têm aí, trariam todos esses conjuntos, traria todos esses showmans aí da atual do gospel, não estou nem falando do pessoal de fora, traria todos esses pregadores aí, teatrólogos que pegam a palavra e fazem teatro, e fazem malabarismo com a palavra de Deus, traria essa turma todinha: vamos fazer um culto, vamos adorar a Bel,
vamos adorar o Merodach, vamos adorar a estátua de ouro. Eu continuo adorando a estátua de ouro. Por que ouro? Riqueza. Qual era o pecado de Beltesazar, Belsazar, desculpem, Beltesazar era Daniel. O pecado de Belsazar, a Bíblia não diz que ele matou ninguém, roubou ninguém, mas a Bíblia diz que ele estava adorando os deuses de prata, de ouro, de ferro e não glorificando a Deus. E por isso recebeu a escritura na parede, na Babilônia, porque o quarto princípio do espírito das religiões é o ajuntamento solene. É um show, é um momento onde as pessoas ficam alegres, onde as pessoas pulam, onde as pessoas ficam extasiadas, onde as pessoas se liberam. Mas para quê? Para adorar um Deus poderoso da Babilônia. Para adorar uma feitura humana, uma criatura humana. Você reparou que as igrejas se unem, se tiver um político importante na igreja, as igrejas se unem. Há muitos casos aqui no Brasil, na igreja onde um deputado, ex-candidato, aí é membro, a igreja enchia quando ele estava lá. Quando ele saiu, a igreja esvazia. Se há um jogador de futebol famoso na igreja, a igreja enche. Se há um conjunto famoso, a igreja enche. Então eles estão adorando o quê? O Deus da fama, o Deus do poder, o Deus do dinheiro. Eles estão se juntando solene, mas não em torno de Jesus. Porque, querido, o ajuntamento de uma igreja, do povo de Deus, Jesus falou assim: se tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Eu costumo dizer de uma forma bem, até muito simplória, que o ajuntamento da igreja é como um carro se abastecer de combustível, ser abastecido de combustível num posto de gasolina. O nosso momento de culto é só o abastecimento, a gente vai lá, abastece, mas o carro, ele não fica no posto da gasolina, ele vai andar, ele vai cumprir o seu propósito, ele vai para lugares onde o motorista determina. O motorista é Deus, o carro somos nós, o posto de gasolina é a reunião. Isso é a igreja, nós nos reunimos para nos abastecer, recebemos uma palavra, adoramos o Senhor, mas ali é no dia a dia, é você no seu trabalho, enfrentando oposição, é você na sua rua, é você na sua escola, é você na sua faculdade, enfrentando as feras espirituais do mal. E ali, se você estiver abastecido, você vai fazer a diferença, você vai causar impacto. Mas o religioso não, o religioso está ali, e ele, seja de qualquer religião, o princípio é o mesmo, e ele está lá se enganando. Ele está lá se encurvando. Houve 3 rapazes, a minoria sempre, Ananias, Misael e Azarias, que resolveram não se contaminar, se curvando diante de Bel. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Jesus estava com eles. Ali Jesus mostrou, muito antes de ter falado as palavras, que se 2 ou 3 se reunirem em seu nome, ele estaria presente. 3 se reuniram em nome de Jesus. Não se reuniram com a maioria e foram salvos. Nem o fogo poderoso que queimou os soldados que jogaram de cima a baixo, aquele fogo nem colocou cheiro na roupa dos filhos de Deus, porque Jesus estava ali. Queridos, igreja se reúne em torno de Jesus, mesmo que sejam 2 ou 3, não em torno de um nome, de ideologia, não, porque a minha metodologia, porque eu tive uma visão, porque não sei o que. Isso é humanismo, ideologia humana. Às vezes a metodologia da sua igreja parece boa, mas é uma metodologia humana, é uma visão humana, e não foi Deus que falou. Onde é que Deus falou aquilo lá? Tem certeza que está na palavra de Deus ou força a Bíblia para fundar uma igreja, para as pessoas seguirem? Querido, onde você está? Há uma canção antiga que, quando eu era criança, nós cantávamos e dizia: a porta é uma só, porém 2 lados há, dentro e fora. E você aonde está? A porta é uma só, é Cristo. Jesus, a nossa vida tem que girar em torno de Jesus, mas o principado da Babilônia, o espírito das religiões, lança esses 4 pontos ou princípios, chaves de qualquer religião, que você pensar em qualquer religião, seja ela chamada evangélica ou não, ou lá do Oriente Médio, ela vai seguir os 4 princípios. Ela gira em torno de um nome, de uma ideologia humana, de feitos dessa pessoa, grandes obras para você ficar extasiado, e de um ajuntamento solene, sem sentido e sem propósito, porque não glorifica a Deus. Que o querido e amado Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, que sendo Deus se fez carne para habitar entre nós e nos salvar, toque o seu coração, e você passe o sangue do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo, entre a sua vida e esse espírito religioso. Que você abandone seu espírito religioso, mesmo você que é chamado evangélico, que adora homens, que adora porque ele tem programa de televisão, porque a sua igreja adora o nome da sua igreja, o nome da sua igreja é tudo. Querido, esse nome é só para ter CNPJ, isso não serve para nada, não vai te salvar. Esse nome da sua igreja foi alguém que deu esse nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, diante de quem tem que se dobrar todo o joelho,
e diante do qual toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Esse nome é o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus nos abençoe nesses últimos tempos para sairmos da Babilônia. Sai dela, povo meu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.